O que acontece no seu cérebro ao morrer? A ciência real do túnel de luz? Olá, família de mentes curiosas! Alguma vez você já se perguntou o que há no final de tudo? Não estou falando de filosofia barata, mas do que acontece com seu cérebro, com sua consciência, nesses últimos momentos. Hoje faremos uma viagem alucinante a um dos mistérios mais profundos da existência, as experiências de quase morte. E não ficaremos na superfície. Desceremos juntos, nível por nível, através do conhecimento. Prometo que, ao final deste vídeo, a forma como você vê a morte, a vida e sua própria mente terá mudado para sempre. Nível 1. A superfície que todos conhecem. Comecemos pelo que todos vimos em filmes ou ouvimos contar. A imagem mais icônica, o túnel de luz. É simples, não é? Uma pessoa está no limiar da morte e, de repente, se vê viajando em alta velocidade por um túnel escuro com uma luz brilhante e acolhedora no final. É o pôster oficial das experiências de quase morte. Depois dá aquela sensação, uma paz avassaladora. As pessoas descrevem como uma calma e uma euforia que nunca antes sentiram. Pense na sensação mais relaxante que você já teve, talvez depois de um dia exaustivo ou ao ouvir sua música favorita. Agora multiplique por 1000. Essa sensação de que tudo está bem, mesmo quando clinicamente tudo está fatal. É um sentimento tão poderoso que para muitos lhes tira completamente o medo de morrer. E de repente, pum, sua vida inteira passa diante dos seus olhos. Não como um resumo entediante, mas como um filme imersivo em 3D. Esta revisão de vida não é uma invenção de Hollywood. É uma das histórias mais antigas que contamos. Desde os diálogos de Platão na antiga Grécia, até os textos sagrados da Índia, a ideia de que no final vemos um resumo de nossos atos é algo que tem fascinado a humanidade por milênios. É como se o cérebro tivesse um diretor de cinema interno que decide projetar o melhor da sua vida justamente no último ato. E para finalizar este primeiro nível, há a experiência fora do corpo. A sensação de flutuar, de se separar do corpo físico e se ver do teto do quarto do hospital. É uma ideia muito estranha se você pensar. Por que diabos nosso cérebro nos faria sentir que somos um drone nos observando de cima? Assumimos que estas são as regras do morrer, mas por que essas regras existem? Então aí está, um túnel, uma paz incrível, uma revisão de vida e a sensação de flutuar. Isso é o que quase todo mundo sabe sobre as experiências de quase morte. Mas acredite, isso é apenas a ponta de um iceberg gigantesco e alucinante. Mas se é isso que vemos na superfície, que motores secretos o movem por baixo? É hora de mergulharmos. Nível 2, os mecanismos ocultos. Você se lembra do famoso túnel de luz? Pois bem, a ciência tem uma explicação fascinante. Quando o cérebro começa a ficar sem oxigênio, um estado que os cientistas chamam de hipoxia, ele não desliga de repente como uma lâmpada. Ele desliga pouco a pouco. Imagine que seu campo de visão é uma tela de televisão. A hipoxia faz com que as bordas da tela escureçam primeiro, deixando apenas o centro iluminado. Se isso acontecer muito rápido, voilá! Seu cérebro interpreta essa visão periférica que encolhe como se você estivesse voando por um túnel em direção à luz do centro. E essa paz incrível, essa euforia, de onde vem? Seu corpo tem uma regra invisível para situações de crise extrema: liberar uma avalanche de endorfinas. As endorfinas são basicamente os analgésicos e geradores de felicidade do seu próprio corpo. São como seu kit de primeiros socorros químico. É o mesmo que você sente em menor medida depois de fazer muito exercício, aquela euforia do corredor. No momento da morte, seu cérebro inunda o sistema com elas, não apenas para bloquear a dor, mas para lhe dar uma última sensação de calma e bem-estar. É uma despedida amável da sua própria biologia. Agora, a revisão de vida. No seu cérebro há uma zona chamada junção temporoparietal. Pense nela como o GPS da sua consciência, o lugar que integra suas memórias, seus sentidos e sua percepção de onde você está. Quando essa zona é alterada, por falta de oxigênio, por exemplo, pode ser que comece a disparar memórias de forma caótica e rápida. Isso se une a um viés cognitivo, que é como um atalho ou um defeito de fábrica do nosso cérebro. Neste caso, o cérebro, diante do caos, tenta criar uma narrativa, um último fio condutor. E assim, essas memórias aleatórias são ordenadas na história da sua vida. Aqui entra em jogo a história. Imagine alguém na Idade Média tendo esta experiência. A luz no final do túnel, a sensação de paz, seu cérebro, educado em um contexto religioso, a interpretaria como um anjo ou a entrada no céu. Hoje alguém poderia ver um familiar falecido. A experiência biológica pode ser a mesma, mas o software cultural que temos instalado na mente lhe coloca o disfarce. É uma mini história que nosso cérebro escreve usando o roteiro que melhor conhece. Se você notar, todos esses mecanismos que vimos não são falhas, mas sim soluções.
Resolvem uma necessidade humana fundamental, enfrentar o terror da aniquilação. A hipoxia te dá uma direção, o túnel, as endorfinas te dão paz, a revisão de vida te dá um senso de encerramento e significado. É o último e mais incrível mecanismo de defesa psicológico, seu cérebro cuidando de você até o final. E aqui vem o mecanismo que muda tudo. Alguns cientistas, como o Dr. Rick Strassman, teorizam que no momento da morte, a glândula pineal poderia liberar uma quantidade massiva de DMT, uma substância psicodélica potentíssima que nosso próprio corpo produz. Isso transformaria a experiência de ser um desligamento gradual para ser uma viagem psicodélica ativa e extraordinariamente vívida. Não é mais apenas o cérebro falhando, é o cérebro criando uma última e monumental obra de arte alucinatória. Entender estas engrenagens ocultas, a falta de oxigênio, as drogas naturais do nosso cérebro, os atalhos mentais, nos dá um poder incrível. Permite-nos ver as experiências de quase morte não como um simples conto de fadas, mas como um processo biológico e psicológico assombrosamente complexo. De repente, o mistério tem um mapa. Mas se você pensava que já tínhamos tudo claro, prepare-se, porque aqui é onde a história se torna um verdadeiro caos. Nível 3. O caos da realidade, debates e complexidades. Bem-vindos ao ringue de boxe intelectual. Em uma esquina temos os materialistas. Eles dizem que tudo o que falamos, o túnel, a paz, o DMT, é 100% produto de um cérebro moribundo. A consciência é uma função do cérebro e quando o cérebro morre, a função acaba. Fim da história. Na outra esquina estão os transcendentalistas. Eles argumentam que essas experiências são tão estruturadas e profundas que poderiam ser uma prova de que a consciência pode existir, mesmo que brevemente fora do cérebro. O debate está acalorado. Agora, um segredo entre você e eu. Há um mito muito difundido que todo mundo vê exatamente a mesma coisa. Não é verdade. Sim, há temas comuns, como os que vimos no início, mas os detalhes variam enormemente com a cultura, as crenças e a vida da pessoa. Por que nos encanta acreditar que é universal? Porque aos humanos nos conforta a ideia de que todos, independentemente de quem sejamos, compartilhamos um destino final comum. É um anseio de unidade diante do grande desconhecido. E aqui vem um paradoxo que te faz quebrar a cabeça. Chama-se percepção verídica. Há casos documentados de pessoas que, enquanto estavam clinicamente mortas e em sua experiência fora do corpo, viram coisas que era impossível que vissem. Por exemplo, um paciente que descreveu com precisão um tênis no telhado do hospital, algo que só podia ser visto de grande altura. Se a experiência é apenas uma alucinação dentro de um cérebro que se apaga, como isso é possível? Não há uma resposta fácil. É um verdadeiro curto-circuito para a ciência. Agora sejamos críticos. Romantizamos demais tudo isso? Ao nos concentrarmos nas experiências pacíficas e belas, não estamos ignorando a realidade de que a morte é frequentemente dolorosa, confusa e trágica? Há um debate ético sobre se, ao apresentar essas experiências como algo desejável, estamos de alguma forma minimizando a dor do luto ou até mesmo criando uma visão perigosamente atraente do fim da vida. Isso é realmente correto? Esta controvérsia não é nova, mas mudou com o tempo. Há séculos essas visões eram prova irrefutável da existência da alma. Depois, com o auge da ciência, tornaram-se meros sintomas de um cérebro doente, quase uma vergonha. Hoje, estamos em uma nova fase. Cientistas sérios em neurologia e psicologia as estudam, reconhecendo que, seja qual for sua origem, são uma parte fundamental da experiência humana. No final, todo esse caos nos leva a um problema fundamental da condição humana. As experiências de quase morte nos obrigam a olhar de frente para nossa maior contradição. Somos seres biológicos, máquinas de carne e osso, mas ao mesmo tempo ansiamos por um significado que vá além da biologia. Essas experiências vivem justamente nessa fronteira, nessa tensão insuportável e fascinante. Assim como você vê, a realidade do tema é uma desordem preciosa. Está cheia de debates apaixonados, paradoxos sem solução e perguntas que nos fazem sentir desconfortáveis. Não há uma resposta única e limpa, e talvez isso seja o mais honesto que podemos dizer. Muito bem, você sobreviveu ao caos. Agora é o momento de ver os detalhes que separam os curiosos dos verdadeiros conhecedores. Nível 4. Conhecimento especializado, os segredos de nicho. Há algo que não aparece nos documentários típicos. Estudos recentes, como os da Universidade de Michigan, monitoraram o cérebro de pacientes no momento da parada cardíaca. E encontraram algo alucinante, uma explosão de atividade cerebral altamente organizada e coerente. O cérebro não se desliga de repente, mas entra em um estado de hiperatividade pouco antes do fim. Essa explosão de atividade é especificamente de ondas gama.
Explicar o que são as ondas gama é complicado, mas aqui vai uma analogia. Pense que seu cérebro é uma orquestra sinfônica gigante. Durante o dia, as diferentes seções tocam suas partes, às vezes em harmonia, às vezes não. As ondas gama são como o momento em que o diretor dá um sinal e toda a orquestra, cada músico, toca uma nota final potentíssima e perfeitamente sincronizada. É um estouro de consciência, de conexão de ideias e de memória, tudo em um instante. E isso nos leva a um herói secreto nesta história, alguém de quem você provavelmente nunca ouviu falar, Albert Heim. Ele era um geólogo suíço do século XIX que, após sobreviver a uma queda quase fatal nos Alpes, se obcecou com o tema. Entrevistou dezenas de outros sobreviventes de quedas e foi um dos primeiros a documentar de forma sistemática e científica os elementos comuns, a paz, a revisão de vida, tirando-lhes o véu puramente religioso. Foi um pioneiro que se atreveu a levar a sério essas experiências muito antes de qualquer um. Agora vamos com uma teoria rebelde. A maioria dos cientistas fica com a ideia do cérebro moribundo, mas há uma visão alternativa como a proposta pelo físico Roger Penrose e o anestesiologista Stuart Hameroff. Sugerem que a consciência não é como o software de um computador, mas um processo quântico que ocorre dentro de minúsculas estruturas em nossos neurônios. Dessa perspectiva, na morte, essa informação quântica poderia não ser destruída, mas simplesmente escapar para o universo. É uma ideia radical nas margens da ciência, mas te obriga a pensar de outra maneira. E aqui um detalhe que choca de frente com o senso comum. Muitíssimas pessoas que tiveram uma dessas experiências não dizem que foi como um sonho. Dizem que foi mais real do que a realidade. Pense no quão estranho é isso. Um cérebro que está se desligando, que deveria produzir imagens borrosas e confusas, gera uma experiência de uma clareza e lucidez extremas. Nossa intuição nos diz que quanto menos cérebro, menos realidade. Mas esses testemunhos dizem justamente o contrário. E agora o momento eureka. Você se lembra daquela explosão de ondas gama que mencionamos? Vamos conectar tudo. Essa explosão de atividade cerebral coerente poderia ser a explicação neurológica dessa sensação de hiperrealidade. E essas ondas, que são chave para unir memórias, poderiam ser o motor da revisão de vida. De repente, a experiência subjetiva de minha vida passando diante dos meus olhos com uma clareza incrível e o dado científico de uma explosão de ondas gama que integram a memória se encaixam como duas peças de um quebra-cabeça. Uau! Chegar a este nível de detalhe não é apenas para acumular dados curiosos. É para entender que a realidade é infinitamente mais rica e estranha do que parece. É ter uma visão mais profunda e autêntica dos limites da nossa própria biologia e consciência. Chegamos ao limite do que se sabe. Você se atreve a olhar além para a última fronteira? Nível 5, a fronteira final, especulação e assombro. Olhemos para o futuro. Se chegarmos a entender e controlar os mecanismos de uma experiência de quase morte, o que poderíamos fazer em 100 anos? Talvez pudéssemos induzir essas experiências de forma segura em pacientes terminais para eliminar seu medo da morte. Ou até mesmo, e isso é ficção científica, usar essa neuroquímica para criar terapias de realidade virtual que nos ajudem a processar traumas ou a encontrar um novo sentido para nossas vidas. Mas mesmo com toda a ciência do mundo, chegamos a uma pergunta que por enquanto não tem resposta: o problema difícil da consciência. Podemos explicar como o cérebro produz ondas gama e libera endorfinas. Mas não podemos explicar por que essa atividade eletroquímica se sente de uma maneira determinada. Por que uma explosão gama se sente como uma viagem de amor e luz e não como uma dor de cabeça ou simplesmente como nada? Este porquê é a última fronteira da neurociência. E isso nos leva a uma implicação filosófica que pode te surpreender. Se o seu cérebro, em seu momento mais fraco e danificado, é capaz de construir uma realidade tão coerente, significativa e mais real do que a real, o que isso te diz sobre a realidade que você está experimentando agora mesmo? Talvez a realidade objetiva não seja algo que você vê, mas algo que seu cérebro constrói momento a momento. E uma experiência de quase morte é simplesmente um vislumbre do que acontece quando o construtor começa a usar planos diferentes. Pensando grande, entender isso poderia mudar o futuro da humanidade. Uma espécie que compreende a morte, que pode mitigar o medo existencial que governou nossas culturas, religiões e guerras durante milênios, é uma espécie que pode pensar a longo prazo. Poderíamos ser mais corajosos, mais colaborativos, mais focados em resolver problemas como as mudanças climáticas ou a exploração espacial, em vez de brigar por medos ancestrais. E aqui vai a última ideia, a mais provocadora de todas. E se o cérebro não for um gerador de consciência, mas um receptor? Imagine que a consciência é como um sinal de Wi-Fi que está em toda parte no universo.
Seu cérebro seria a antena, sintonizada para captar apenas uma frequência, a realidade física. Talvez ao morrer, a antena se quebre, e por um instante, antes de desligar completamente, comece a captar outras frequências, fragmentos dessa consciência universal. Não é ciência, é pura especulação, mas é uma ideia que nos deixa tremendo de assombro. Nossa jornada pelos 5 níveis terminou. Fomos do que todos conhecem até a beira do desconhecido. Agora, com esta nova perspectiva, é hora de contemplar o panorama completo. Você se lembra como começamos? Com aquela imagem tão simples, quase um clichê de um túnel de luz. Uma ideia familiar e reconfortante. E veja onde estamos agora. Estamos falando de explosões de ondas gama que criam hiperrealidade, do problema difícil da consciência e até mesmo especulando se nossos cérebros são rádios cósmicos sintonizados com a realidade. Passamos de um simples o que se vê para um profundo e vertiginoso o que somos. Sua visão do tema se transformou e espero que você se sinta tão fascinado quanto eu. E agora eu te pergunto, de toda essa jornada, que ideia te impactou mais? A explicação biológica tão elegante ou a especulação filosófica que te deixa sem palavras? De verdade, eu adoraria saber. Deixe sua reflexão nos comentários. Obrigado por dedicar seu tempo e sua curiosidade para esta descida tão profunda. Se você gosta dessas viagens aos limites do conhecimento, inscreva-se, porque temos muitos mais mistérios para explorar juntos. Até a próxima!